Salve galera, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da BitGet e nesse vídeo você vai aprender a ter a maior taxa de acerto possível nas suas operações. Então, se você é o perfil de trader que gosta de acertar muito e perder pouco, esse vídeo é para você. Agora, se você tem aquele perfil que não liga muito para a taxa de acerto, quer ficar operando o dia todo, entrar em tudo que é operação, e se tiver uma taxa de acerto um pouco assertiva, que já vai ser suficiente para te deixar positivo, talvez esse vídeo não faça tanto sentido. Mas esse vídeo eu tô criando ele pensando naquela galera que não tem muito estômago para tomar loss, aquele cara que gosta de errar o mínimo possível. Então eu vou te ensinar a filtrar as melhores entradas possíveis para que você erre pouco. Obviamente que se você vai filtrar cada vez mais uma entrada, você vai operar cada vez menos. Então, você vai acabar fazendo menos trades durante o dia, durante a semana, durante o mês, mas você vai ter a maior taxa de acerto possível. Beleza? Então, vamos lá. Bora lá compartilhar meu gráfico. Eu vou mostrar como ter essa taxa de acerto utilizando a minha estratégia, obviamente, que é a estratégia da DVAP. Se você caiu de paraquedas aqui e não conhece a estratégia da DVAP, é importante que primeiro você aprenda essa estratégia. Aqui nesse canal tem uma playlist chamada DVAP. Entra aí no canal. Aqui, ó, até mostrar aqui para vocês onde fica. Mais fácil de vocês encontrarem. BitGet português. Se vocês pesquisarem por BitGet DVAP, vocês provavelmente já vão achar aqui, ó, essa playlist aqui, tá? BitGet DVAP. Se vocês querem estratégia resumida, esse vídeo aqui mostra bem. Agora, se você quer aprender passo a passo, dá uma olhada nessa playlist aqui como um todo, que você vai aprender a operar a DVAP perfeitamente. E nesse vídeo, inclusive esse vídeo vai ser incluído aí nessa playlist, você vai aprender a filtrar as melhores entradas possíveis para se fazer na nossa querida DVAP, ok? Então vamos lá, como ter a maior taxa de acerto possível na DVAP. A gente vai passar por todos os pontos e eu vou te mostrar quando você deve entrar, quando você não deve. Se você utilizar esses pontos que eu vou te mostrar, a sua taxa de acerto vai ser maior do que 80%. Pode anotar. Depois vocês vêm aqui me cobrar. Se você seguir perfeitamente o que eu vou te falar agora, você vai conseguir uma taxa de acerto de mais de 80% nas suas operações, com um risco-retorno de pelo menos 1 para 1. Então, se você tem um risco-retorno de pelo menos 1 para 1, uma taxa de acerto de 80%, tu vai ganhar bastante dinheiro. Mas esse risco-retorno ele pode subir para 2 para 1, até para 3 para 1, mas vai ser de pelo menos 1 para 1, com 80% de taxa de acerto, tu vai ver que tu vai performar muito bem. Então, vamos lá, começando pelo DI, né? O DI da DVAP, divergência do IFR. O que vocês precisam entender? Existem 3 tipos de divergências do IFR. Eu até comentei sobre isso no vídeo que eu falo sobre divergência, né, que eu explico a divergência, mas vou repetir aqui, existem 3 tipos. O primeiro tipo de divergência é o seguinte, é quando o preço ele vai fazendo topos mais altos e o RSI aqui embaixo vai fazendo topos mais baixos. Essa é uma divergência de nível 1. Essa é a divergência mais forte que existe. Ou, no caso de uma reversão para alta, é quando o preço vai fazendo fundos mais baixos e o RSI fundos mais altos, ok? Essa é uma divergência nível 1. A divergência nível 2 é quando o RSI vai fazendo topos mais altos, o preço, perdão, vai fazendo topos mais altos e o RSI topos na mesma linha. Essa é uma divergência nível 2. Ou, no caso de uma alta, quando a RSI vem fazendo fundos mais baixos, o preço fazendo fundos mais baixos e o RSI fundos na mesma linha. Uma divergência nível 2. Ok? E a divergência nível 3 é quando a RSI faz topos bem mais altos. O preço, tô confundindo na hora, o preço faz topos bem mais altos e o RSI um topo levemente mais alto apenas. Essa é uma divergência nível 3, ou no caso de uma alta, quando o preço faz fundos bem mais baixos e o RSI um fundo levemente mais baixo. Esses são os 3 tipos de divergência que você pode encontrar. Se você quer ter a melhor taxa de acerto possível, preze sempre pela divergência nível 1. Foque nela, só opere ela. Que é quando temos topos mais altos contra topos mais baixos. Ou quando temos
fundos mais altos, fundos mais baixos contra fundos mais altos. Foquem somente nessa que vocês vão ter a melhor taxa de acerto possível na divergência. Outro ponto. Seguinte. Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Aqui no gráfico do Bitcoin mesmo. Ou se eu vou precisar buscar por outro ativo. Vamos lá. Esse exemplo que eu quero mostrar, ele não costuma acontecer no Bitcoin. Ele costuma acontecer em altcoins. Ver se eu acho em alguma altcoin aqui. Costuma acontecer em altcoins porque ele acontece com ativos mais voláteis. Legal, aqui ó. Dá uma olhada na Phantom. Perceba que aqui na Phantom o preço foi fazendo aqui topos mais altos. E o RSI, ele fez aqui ó, uma divergência, nesse caso aqui, de nível 3, né? Que é um topo levemente mais baixo. Vamos passar um por um aqui, ó. Melhor. Ó, enquanto o preço fez um topo mais alto, o RSI fez um topo levemente mais alto, ou seja, uma divergência nível 3. Aí, o RSI fez um topo novamente mais alto, o preço fez um topo novamente mais alto e o RSI um topo mais baixo. Então, a gente teve aqui nessa mesma pernada de alta, uma divergência de nível 3, depois uma divergência de nível 1. Mas, dá uma olhada no preço. Perceba como rapidamente ele foi buscando topos mais altos. Ele foi subindo de uma forma bem estreita. Isso aqui é chamado de deriva, tá? Foi fazendo uma deriva. Eu particularmente não gosto. Por quê? Porque ela tem uma taxa de acerto menor. A taxa de acerto maior acontece quando o preço faz isso daqui, por exemplo. Vou voltar lá para o gráfico do Bitcoin. Então vamos para o gráfico da SEI. Que é um ativo que eu operei. Não, vamos no Bitcoin, mais fácil. Aqui, ó, BLX. Dá uma olhada no que aconteceu no Bitcoin. Aqui, ó. Vou achar um exemplo melhor. Acho que é lá na máxima. Aqui, ó. Aqui é legal. Máxima histórica. Perceba que aqui a gente foi fazendo topos mais altos. E o RSI topos mais baixos. Certo? Uma divergência nível 1. Só que dá uma olhada no espaçamento entre movimentos. A gente teve um movimento, teve um pullback expressivo, um movimento, pullback expressivo, um movimento, e aí começou a cair. Então, quando a gente tem esse espaçamento entre movimentos maior, a sua taxa de acerto também aumenta. Agora, quando é uma derivinha, é um movimento muito pertinho assim, ó, aí a sua taxa de acerto diminui. Ok? Então, RSI, se você quer ter a maior taxa de acerto possível no RSI, na divergência do RSI, foque em divergências nível 3 com bastante espaçamento. Ok? Bastante entre aspas, um espaçamento considerável. Você não vai, por exemplo, vamos supor que você está no gráfico de um dia, ele fez um topo e 2 meses depois ele foi lá fazer outro topo. Aí não. Aí já não vale tanto também. É um espaçamento aqui de, vamos lá, uma semana, 10 dias, isso para um gráfico diário. Ou para um gráfico de 1 hora, um espaçamento de 10 horas, por aí. Aí é mais considerável. Agora, se ele vai subindo bem pertinho assim, aí a taxa de acerto já diminui. A gente pode observar isso nos padrões gráficos. Basicamente, o que eu estou querendo te dizer é, se a formação for uma cunha, a taxa de acerto é maior do que se for uma deriva, por exemplo, como a gente viu agora no gráfico anterior. Ok? Legal? Então já entendemos como ter a melhor taxa de acerto possível na divergência. E no volume? Como ter a melhor taxa de acerto possível no volume? Vou adicionar aqui o volume no meu gráfico. O volume é o seguinte. O volume, muita gente me pergunta se eu preciso considerar a cor do volume. Se você quer ter a maior taxa de acerto possível, sim, a cor do volume importa. E isso está muito associado ao padrão de candlestick. Por quê? Vocês vão entender que quando eu falar de candlestick, existem 2 padrões que são os mais assertivos.
E desses padrões, para uma reversão para baixo, ou seja, se o preço está fazendo um movimento de cima e a gente vai buscar uma reversão para baixo, esse padrão, apesar dele poder ser, é a estrela cadente, tá? Apesar de a estrela cadente poder ser tanto verde quanto vermelha, ou no caso se eu estiver utilizando um gráfico preto e branco, tanto preto quanto branco, a que tem a maior taxa de acerto é a vermelha, ou seja, com volume negativo. Então, se você está buscando uma operação, uma reversão para queda, se o volume que der a entrada, né, o volume no candle ou no rompimento do padrão gráfico, for vermelho, o volume alto, a sua taxa de acerto será maior. Ok? E no caso de uma reversão para alta, se o volume do padrão de candlestick ou do padrão gráfico, do volume do candle que der a sua entrada, for verde, a sua taxa de acerto será maior também. Então, você precisa de um volume alto em qualquer uma das situações. Se você vai entrar em DVAP, o volume tem que ser alto, dependente da cor. Agora, se você quer ter a maior taxa de acerto possível, volume vermelho para queda, volume verde para alta. Ou volume preto para queda, volume branco para alta, dependendo do gráfico que você está utilizando, da cor dos candlesticks que você estão utilizando. Ok? Então, se você quer filtrar o máximo possível, é importante a cor sim. Próximo tópico. Alvo de Fibonacci. Em quais alvos entrar? Né? Então, vamos desenhar aqui novamente. Vamos supor que o preço ele vem de uma tendência de baixa, por exemplo. Né? Aqui, ó. Ele vem de uma tendência de baixa. Ele reverteu. E ele está buscando novos topos. E aí você vai pensar, pô, qual que é o alvo mais forte para eu buscar uma DVAP? Vou traçar aqui. Se você não sabe como traçar essa extensão, tem a aula lá no playlist de DVAP, chama extensão de Fibonacci, tá? Isso aqui é só para quem já sabe. Quais são os alvos mais fortes? Primeiro, 0,68. É um dos mais fracos. Ok? Então, se você está buscando por reversões da maior taxa de acerto possível, eu não entraria no 0,68. Eu entraria ou no 100 ou no 161,8. São os dois onde a taxa de acerto é a mais assertiva. Ok? Então, se a DVAP acontecer aqui ou aqui, você vai ter as duas maiores taxas de acerto. 0,68 você vai ter a menor taxa de acerto. Isso para alvo de Fibonacci. 2, você ainda tem uma taxa de acerto bem boa, porém abaixo dessas duas. E 2,618 é uma taxa de acerto mais baixa do que a 2 ainda. Ok? Então, as duas melhores taxas de acerto estão aqui, ó, entre 1 e 1,68. A maioria dos topos do mercado acontece aqui. Então, você está buscando pela entrada a mais filtrada possível. Esses são os dois pontos que você precisa notar, ok? 1,68. Ah, eu posso entrar no 0,68? Pode. Posso entrar no 2? Pode. Posso entrar no 2,68? Pode. Até por isso que eu ensino todos. Mas, se você quer a maior taxa de acerto possível, é ali, 1,68. Ok? Próximo, padrão gráfico, padrão de candlestick. O que eu vou falar agora não é um backtest que eu fiz. Até então, tudo é meu backtest, tá? Agora eu vou utilizar o backtest de Thomas Bukowski, que é o cara que mais estudou padrão gráfico, padrão de candlestick na história da humanidade e fez os melhores backtests. Segundo ele, e isso no meu feeling, no meu sentimento de mercado, na minha experiência de mercado, eu estou 100% com ele. Eu concordo no que ele diz. De fato, esses são os melhores. Primeiro, martelo verde. Martelo positivo. O martelo vermelho, ele não tem uma taxa de acerto tão boa. Okay? O martelo verde tem a melhor taxa de acerto possível dos padrões de candlestick. O segundo padrão de candlestick com a maior taxa de acerto possível é estrela cadente vermelha. Vermelha, não verde. A estrela cadente verde não tem uma taxa legal. Eu nem entro em estrela cadente verde. Ok? Então, estrela cadente vermelha. Vermelha. E martelo verde. São os dois padrões de candlestick com a melhor taxa de acerto possível.
E padrão gráfico. O melhor que existe é a cunha, como a gente viu lá na máxima histórica do Bitcoin. É que tem a melhor taxa de acerto. Tem a melhor taxa de acerto de divergência também, porque o espaçamento da cunha aqui é ideal para divergência. O espaçamento que a gente comentou. Ok? Então a cunha é o melhor padrão gráfico que tem para você operar a reversão. Cunha, martelo e estrela cadente. Martelo verde, estrela cadente vermelha. Se você operar esses três em alvo de 100% ou 161,8% de Fibonacci, com volume, no caso de compra, verde, no caso de venda, vermelho, acima da média, com divergência de nível 1, tu vai ter a melhor taxa de acerto possível da DVAP. Como melhorar ainda mais? Isso é algo que eu já repito bastante. Time frame. A melhor taxa de acerto da DVAP é no gráfico diário. Primeiro lugar, gráfico diário. Segundo lugar, gráfico semanal. Terceiro lugar, eu sempre achei que fosse o de 4 horas. Mas eu estou rodando outro backtest já fazem alguns meses e eu cheguei à conclusão que o gráfico de 1 hora tem uma taxa de acerto ainda maior do que o quarto lugar, gráfico de 4 horas. Quinto lugar, 15 minutos. E sexto lugar, 5 minutos. Então, você está buscando a maior assertividade possível, é gráfico diário. Ok? E o último filtro, moedas. A gente está falando de cripto, top 20 do mercado. Primeiro, Bitcoin tem a melhor taxa de acerto possível da DVAP. Melhor. Então, você quer a melhor taxa de acerto é só Bitcoin. Tanto que no meu copy trade eu operei praticamente só Bitcoin. Né, o copy trade que eu fiz ano passado. Entre esse ano passado e esse ano. E as outras do top 20, as outras 19 também performam muito bem, tá? Mas a melhor é o Bitcoin. Passou do top 20 a taxa de acerto já cai bastante. Às vezes eu faço. Quem tá no grupo de sinais viu que eu mandei uma operação de SEI, por exemplo, que tá lá em 80, 90 no mercado. Mas porque eu aceitei o risco, foda-se, tava com vontade, foda-se, entrei, acertei o risco. Mas se você quer ter a melhor taxa de acerto possível, é isso. Isso eu vou operar ações norte-americana, as 8 maiores. Ibov, as 5 maiores. Ok? Forex, petróleo, funciona muito bem. Ouro, funciona muito bem. Pares cambiais, a maioria que tiver par com dólar funciona muito bem. A maioria. Que mais? Índice dólar, os dois funcionam muito bem também. Acho que mais isso. Show? S&P 500 e Nasdaq também funciona muito bem. Pensando em outras, mas acho que é essa. De cabeça são mais essas. Certo? Então é isso. Se você quer ter a melhor taxa de acerto possível, assista esse vídeo aí umas 3 vezes. Pega um papelzinho e uma caneta, igual eu fiz aqui para gravar o vídeo. Papelzinho e a caneta. E vai anotando tudo. Dessa forma, você vai ter uma taxa de acerto de mais de 80%, com risco retorno de pelo menos 1 para 1, podendo ser 2 para 1 ou 3 para 1. Quando que vai ser um risco retorno 1 para 1? Quando o seu alvo for lá para o segundo alvo. Quando que vai ser um risco retorno 3 para 1? Quando for para o quarto alvo. 2 para 1, perdão. Quarto alvo. 3 para 1 é quando passar todos os alvos, que às vezes acontece, mas é difícil, tá? A maioria fica entre o segundo alvo e o quarto alvo, que é risco retorno de 1 para 1 e 2 para 1, ok? Mas se você encontrar uma estratégia que tem um risco retorno de 1 para 1 e 2 para 1, uma taxa de acerto de mais de 80%, você tá feito, meu amigo. Tu não precisa de mais nada. Tu não precisa de mais nada. Beleza? Espero que esse vídeo tenha dado uma luz aí para quem está buscando melhorar a taxa de acerto, melhorar a sua performance no trade. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima e valeu!